Se você não sabe o nome de quem está à sua esquerda, à sua direita, pergunte o nome dela. Pergunte. Qual é o seu nome? Diga o seu nome para ela. Então fale para ela agora, diga para ela assim: meu irmão, fale o nome dela, hein? Fale: fulano, nesta manhã, Jesus está aqui, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, mas que ressuscitou. Ele está aqui. Aplauda-o com todo o seu coração. Suas mãos e dizer palavras de louvor. Exalte o Senhor, diga Ele, Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda adoração. Recebe o nosso louvor nesta manhã, Deus. Seja entronizado nos louvores. Quantas vezes não consigo perceber Tua mão, Teu cuidado em meu viver, é sem merecer. Eu sei que as bênçãos me alcançam. Quero reconhecer. Peça a Ele, ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Nesta manhã me despertou, Senhor. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejas louvada, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor é digno da nossa adoração em todo o tempo. Amém, igreja? Por isso eu te convido a erguer as mãos, independente
diante de afrontas, de lutas, de adversidades. Erga as mãos, abra o coração e declare: aleluia, 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 aleluia. Seja louvado pelo teu povo, Senhor. Aleluia. Recebe o louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ti, Senhor, nossa sincera adoração. Tu és digno. Dê a Ele glória. Te aplaudimos, Senhor, dobrados de aleluia. Te damos glória a Deus. Aleluia. Tome sua Bíblia. A palavra evangelho. Fale comigo, evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Ou seja, no meio de tantas más notícias, nós temos a boa notícia. Esta certeza do poder tão poderoso dessa palavra, o evangelho. E nós cantamos, nosso coração recebeu tanto nesta manhã. Não temerei más notícias, porque eu tenho uma boa notícia. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até. Levante bem alto a sua Bíblia. Mais alto que você puder, isto. Vamos fazer igual o pastor André gosta de fazer, raiva no diabo, como que é? Assim. Vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo.
nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos, ó Deus, com fé, o poder da Tua palavra, Senhor, o poder transformador da Tua palavra, que nesta manhã ela continue nos edificando, nos exortando, nos consolando, Senhor, e que ela possa produzir, ó Pai, vida a todos, ó Pai, que a ouvirem. Conceda, Deus, ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, mas a unção, ó Pai, para que nesta manhã haja realmente a manifestação tão gloriosa do poder transformador da Tua palavra, transformando corações, trazendo reconciliações, mas acima de tudo, que através dela Tu sejas conhecido, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Ontem nós tivemos um momento tão magnífico aqui em Lagoinha, quando a nossa querida irmã Ana Nóbrega dedicou ao Senhor o CD que ela gravou, intitulado Nada Temerei. Nada temerei. Ou seja, no meio de tantas notícias tão ruins, tão difíceis, que machucam, que ferem, é tão bom ouvir cânticos que trazem graça, que trazem alento, que trazem essa convicção tão poderosa, que mesmo quando passamos pelo vale, não precisamos experimentar o desespero, a angústia, porque Ele disse, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Eu queria pedir aos irmãos para fazerem duas coisas. Primeiro, faça assim, psh, todo silêncio. Queria que você agora chegasse assim, bem para o meio dos bancos. Meus queridos diáconos vão acomodar a todos os que estão em pé. Eu queria pedir a segunda coisa, que você não saísse antes do amém final. Posso contar com você? Porque se você levantar, cria uma situação. Então, você vai ficar sentadinho no seu lugar, orando, clamando, recebendo, e até o término da reunião, você vai ficar sentadinho aí no seu lugar. A Bíblia é um livro tão interessante. Durante anos e anos, ela estava sendo escrita. Escritores que nunca viram um ao outro, em épocas tão diferentes, em lugares tão diferentes, eles, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a mesma realidade. Existe na Bíblia 366 vezes a expressão não temas ou a expressão correlata. O ano tem 365 dias, mas existe para o ano bissexto um dia a mais. Por isso que temos na Bíblia 366 vezes a expressão não temas. Nós temos uma facilidade muito grande para esquecer. Pior que é mais fácil a gente lembrar do que tem que esquecer, do que lembrarmos daquilo que não temos que esquecer. Cada dia, quando você desperta, abre os seus olhos, a primeira coisa que Deus fala com você é dizer, não temas. Vamos falar? Não temas. Você acordou, você está vivo, você abriu os olhos. Ou seja, é como se esse som envolvesse seu coração. Você pode estar enfrentando as situações, problemas, as mil dificuldades, pressões, seja lá o que for. Mas quando você desperta, é por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas você dorme, a alegria vem ao amanhecer. E de que forma Deus sussurra alegria ao seu coração, dizendo, não temas. Vamos falar? Não temas. Outra vez, não temas. Outra vez, não temas. A nossa vida é uma jornada. Tem um começo, mas ela vai ter um fim. Mas durante toda a jornada, cada dia, Deus tem para o nosso coração esta palavra, essa expressão, não temas. Vamos começar onde tudo começou. Em Gênesis, abra comigo, capítulo 26.
Todos nós somos como que chamados também filhos de Abraão. E o Senhor chama e fala para Abraão a seguinte expressão: chegando, vem de Abraão, vem para Isaac, vai caminhando. Gênesis 26, o verso de número 24. Gênesis 26, o verso de número 24. O Senhor diz assim: na mesma noite, lhe apareceu o anjo, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olhe para mim. Não tem coisa mais linda do que você ter um pai que experimentou a graça de conhecer Deus. Mas se você não teve um pai que experimentou a graça de conhecer Deus, você pode ser um pai, você pode ser uma mãe. E a maior herança que você pode trazer para os seus filhos é exatamente essa herança espiritual. Ou seja, a bênção ela é transferida. A bênção é transferida nas gerações. Porque Abraão conheceu o Senhor, porque Abraão andou com o Senhor, porque Abraão vivenciou esta realidade do Senhor sempre dizendo para ele naqueles momentos mais terríveis: não temas. O mesmo Senhor vai dizer para Isaac, você vai ver depois para Jacó, você vai perceber como que passa, a bênção é geracional. Esta palavra vem também para toda a sua descendência. E aqui o Senhor está falando, verso 24: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Sabe, quando você veio para Jesus, se na sua família, até então você foi o primeiro a vir a conhecer a Jesus, você inaugurou uma nova maneira de ser da sua casa. O Senhor diz que a bênção iria, Ele abençoaria até 1000 gerações. Ou seja, no momento quando você passa a vivenciar esta realidade, o medo, as pressões, 1000 situações que podem acontecer, mas você sempre vai lembrar: meu pai dizia, não temas. Meu pai temia o Senhor, e temer ao Senhor vem exatamente de crer que o Senhor guarda. Temer ao Senhor é o princípio de tudo na vida, é o princípio da sabedoria, é o princípio de bem viver. E aqui o Senhor repete dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E a primeira coisa que ele diz é: não temas, porque eu sou contigo. Muitos pais querem deixar para os seus filhos grandes heranças. 2 casas, 8 caminhões, 19 aviões. Querido, você pode deixar isso, mas a herança que você pode deixar é a sua fé, ou seja, através do seu testemunho. É por isso que a Escritura traz essa verdade: crê no Senhor Jesus, crê, mas crer significa lançar mesmo, confiar mesmo, não é crer como alguns não creem, crer no Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Em Números capítulo 21, o verso 34. Números capítulo 21, o verso de número 34. Agora o Senhor diz a Moisés: começa o Senhor sempre, quando nos pede algo, no início da sua caminhada, seja ela qual for, não importa. Por isso que quando você acorda, a primeira coisa que Deus diz para você é isso: não temas. Para Moisés, no início da sua caminhada, disse o Senhor a Moisés: não o temas. Ou seja, os inimigos que se levantam. Aqui está falando a respeito de Og, rei de Bazã, terrível, fazendo caretas para o povo de Israel, querendo destruir, acabar. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhes-á como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitavam em Esbom. Ou seja, diante das batalhas, e você sempre vai experimentar batalhas, querido,
Cada dia, existem batalhas, situações, mas do modo como você venceu, você vai continuar vencendo. Não é uma questão da força do pensamento positivo, não é questão da autoajuda, é da ajuda do alto, que vem, que envolve o seu coração, e diz esta realidade: não temas, não temas, não temas. Juízes capítulo 6, o verso de número 23. Depois de Josué, você entra em Juízes. Juízes capítulo 6, o verso de número 23. Mostra a respeito de Gideão, um homem tão precioso. Mas diante lá das adversidades, das caretas, das trevas, o Senhor volta para ele e diz: porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Nós ouvimos hoje alguns cânticos e cantamos juntos esta verdade. Sabe, um dia todos nós vamos partir, mas nós só vamos partir no dia que Deus quiser que seja a nossa partida. Nós somos imortais até que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Mas nesse exato momento o Senhor diz: paz seja contigo, paz seja contigo, paz seja contigo. E no verso 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Cada manhã é como se o anjo do Senhor, o próprio Senhor, ministrasse ao coração de você dizendo: paz seja contigo. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Durante a nossa caminhada, a única maneira de vivermos é colocar Deus em prática na nossa vida, é obedecê-lo. A fé, ela não é um salto no escuro. A fé é a nossa entrega total ao Senhor. Jesus, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus. Quando você escolhe realmente colocar Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, você está acordando, abrindo os olhos, ouça primeiro Deus. Ouça, Ele vai falar com você essa verdade: não temas. Aí você pode experimentar: mas pastor, mas no meio de tanta confusão, no meio disso e daquilo. Olha aqui, abra comigo 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Eliseu, ele vai encontrar uma mulher viúva, com um filho, morrendo de fome, ia morrer de fome porque não tinha nada. Mas olha o que acontece: não olhe o que sobrou, olhe aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes nós ficamos assim, tão aferrados em alguma coisa, e perdemos essa beleza de viver e de experimentar a intervenção do Pai, dizendo, 1 Reis 17. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, falando a Eliseu, a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olhe para mim. Muitas vezes nós achamos que quem sustenta a obra do Senhor são os ricos. Pode ser, mas Deus faz as coisas sempre de ponta cabeça. Ou seja, Deus sempre quer fazer um milagre. Deus sempre quer que as pessoas o conheçam. Ou seja, não existe nada, nenhuma circunstância, que o propósito não seja nos levar a conhecer mais o Senhor. Ou seja, nós existimos hoje para conhecer Deus, para conhecê-lo. E à medida que vamos conhecendo, nós vamos tendo a graça de levar esse conhecimento aos outros. E o Senhor diz para Elias: dispõe-te, verso 9, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Verso 10. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ponto. O projeto dela já estava escrito. Nossa última refeição. Depois vamos morrer. Acabou. Mas olha o verso 13. Elias lhe disse. Ao momento quando o profeta fala. Ao momento quando a palavra começa a falar. Ao momento quando você começa a lembrar das verdades da palavra. Ao momento quando você olha e diz, acabou, não tem mais. Talvez que esteja morrendo. Talvez seu casamento morrendo. Sua alegria tem morrido. As coisas estão aí, você está pronto para ser sepultado. E você chuta o balde e diz, acabou, está acabando. Elias lhe disse, aquilo que o Senhor nos diz todo amanhecer. Olha o verso 13. Elias lhe disse, o quê? Não temas. Vamos falar? Não temas. Outra vez? Não temas. 366 vezes. Quando seus olhos abrem, quando você desperta, talvez os pássaros estejam cantando ou no silêncio. Deus fala a você sempre isso. Não temas. Vai. E faz o que disseste. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai fazer o que você está planejando fazer. Vai tomar o ônibus, vai para o seu trabalho, vai para a escola, vai para aquele hospital, vai fazer o que você tem que fazer. Vai. E faz o que disseste. Mas ele diz, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Pode parecer tão estranho. A mulher viúva, pronta para morrer com o filho. E o profeta parece ser assim, tão egoísta, não é? Faz para mim primeiro. Mas ali ele estava representando Deus. Ele estava representando primeiro Deus. Primeiro Deus. Não era tanta quantidade. A preocupação não era quantidade ou qualidade. Era quem servir primeiro. A quem servimos. Como colocar o não temas, como encarnar esta verdade na nossa vida. Em obedecer o Senhor. Aparentemente pode ser alguma coisa até louca aparente. Mas ele diz, vai. Mas primeiro faz dele um bolo, para mim um bolo pequeno. Pequeno, precisa ser pequeno. Pequeno. E traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante todo esse período. Pode aplaudir o Senhor. Há um período que você pode passar. Há essa escassez. Mas ele diz, vai chegar até aquele dia. Todo problema vai terminar. Todo problema vai ter solução. Até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Há um momento que você vai sobreviver. Mas há um momento que você vai se deleitar. Há um momento de chorar, há um momento de sorrir. Ou seja, para tudo há um tempo. E ele diz, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela não questionou.
Que homem, que doideira. Nunca vi essa pessoa antes. Por quê? A nossa fé começa com a obediência. A resposta do não temas vem à nossa vida quando obedecemos. Ela fez, segundo a palavra de Elias, assim: comeram ele, ela e a sua casa, o quê? Muitos dias. Fale comigo. Muitos dias. Outra vez, muitos dias. E olha o verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Não temas, não temas, não temas, não temas. Provérbios capítulo 3, o verso de número 24. Provérbios capítulo 3, o verso de número 24. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Sabe, muitas vezes a gente fica, quando a gente esquece disso, de ouvir Deus, a gente fica rolando na cama. A gente fica, e agora? E agora? E agora? Sabe, quantas noites perdidas. Quantas noites que você está ali rolando na cama e levanta, não consegue dormir. E o Senhor está dizendo: não temas, eu estou no controle. Mas a gente acha que a gente que está no controle, então a gente não pode dormir, porque se a gente dormir, não é isso. O Senhor diz: quando te deitares, não temerás. Ele está dizendo: não temas. Ele sabe tudo. Por isso que Ele diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Mas você pode ficar segurando a ansiedade. Deus está falando: não tema, mas você segura e acha assim: Deus não vai dar conta, isso aqui, eu não tenho. Querido, essa mulher só tinha uma coisinha de nada, um pouquinho de farinha, um tintim só de azeite. Tudo que ela tinha é aquilo. Deus não quer perguntar quanto que você tem, não quer perguntar não, Ele quer perguntar exatamente isso: você crê no que eu estou falando? Você crê no que eu estou falando? Você vai me obedecer? Você vai me obedecer? E o Senhor diz: quando te deitares, não temerás. Por que você não vai temer? Porque Ele vai estar dizendo para você o quê? Não temas. Vamos falar? Não temas. Vamos falar? Não temas. Outra vez? Não. Fale bem alto. Não temas. Outra vez? Não temas. E diz: deitar-te-ás e o teu sono será suave. Faz assim, faz assim. Feche os seus olhos, dá uma dormidinha. Está dormindo até assoviando, é gostoso, né? Isso. A Renata já me dá umas cutucadas de vez em quando, falando: Márcia, você já está roncando, viu? Não tem, vamos dormir, faça assim, faça. Isso, não tem. Pode abrir, querido. Quando te deitares. O problema é que você não quer nem dormir. São tantas coisas que você fica andando para um lado para o outro. Quando fala de tempo, querido, pare de ficar andando. Pare. Eu não sei como você deita, mas eu nunca dormi de terno. Mude sua roupa. Fique leve. Fique leve. Eu nunca dormi de óculos. Tire os óculos. Em outras palavras, se renda, querido. Se renda. Fé. Fé é aquilo que o pastor André sempre ensina. Fé é você crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Fé é você crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será? Abra comigo, 2 Reis, capítulo 6.
Muitas vezes você diz assim: Senhor, eu estou tão sozinho. Tem gente que chora, ai, chora e chora. Querido, Ele sempre, a primeira coisa, quando você acorda, abre seus olhos, quando você desperta, o que Ele diz, o quê? Não temas. Mas muitas vezes a nossa tendência é não acreditar. Não acreditar, nós temos um problema. Há um outro mundo espiritual. Quantas pessoas vocês estão vendo aqui? Aqui no púlpito. 1, 2, 3. Quem está vendo aqui 3 pessoas aqui em cima? Hã? Quantas? 5? 6? Vamos entender isso. Vamos entender. 1 Reis, capítulo 6. Abra comigo. Primeira coisa que você sempre vai entender é isso. O Senhor diz para você quando você acorda: não temas. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8. É um momento assim de guerra, de batalha, de pressões. 2 Reis 6, 8. Olhe para o seu irmão aí do lado e diga: meu irmão, eu preciso aprender isso. Eu vou ler para os irmãos. Leia na sua Bíblia. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Pare um pouquinho, olhe para mim. Era só um homem, Eliseu. Fale comigo, quantos? Agora o rei providencia, eu posso dizer assim, a SWAT da época para ir prendê-lo. Carros, cavalos, carros e fortes tropas. Imagine toda a SWAT daquela época, não é? Os cavalos e tal e tal. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Para prenderem quantos? Para prender quantos? Para prenderem quantos? Querido, aos olhos de Deus, no meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, às 24 horas, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Quando você permite que seu coração enche assim. Olha o verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. Ou seja, quem se via Eliseu estava lá dormindo. Crente tem que dormir muito. Fala com seu irmão: irmão, vá dormir, meu irmão. Vá dormir. Crente dorme. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você fica atrapalhando. Você acha que você tem que madrugar para fazer, querido? Deixe Deus trabalhar.
Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropa, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele vai lá, acorda o Eliseu, desesperado: ai, meu senhor, que faremos? Está tudo cercado, soldado para todo lado. Vai ser um massacre, vão fazer picadinho da gente. Olha o verso, como que ele responde. Verso 16. Ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê? Por quê? Porque quando Eliseu acorda, a primeira coisa que ele sempre ouve, que palavra que é? Não temas. Primeira coisa a primeira voz que você ouve quando você acorda, qual é a primeira frase que tem que chegar ao seu coração? Qual que é? Não temas. Você tem 366 vezes aqui para você tirar e colocar. Não temas. Olha o que ele diz. Olha o verso 16. Respondeu: não temas, porque mais, fale comigo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, como que o moço olha isso e ouve? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lá fora aquele soldado, cavalo bufando e tudo, e marcha para lá, afiando espada e as lanças, aquele barulho todo, a SWAT, todo mundo preparado ali. Eliseu não tinha espada, não tinha nada. E lá estão os dois conversando, e Eliseu diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu. Fale comigo. Orou Eliseu. Fale comigo. Orou Eliseu. Orar é você chamar a existência as coisas que não são como se elas já fossem. É você proclamar essa verdade. Orar é declarar. Orar, muitas vezes, nós achamos que é só pedir. Orar é você, muitas vezes, assim, quando lê as orações que estão aqui na palavra, você percebe exatamente que são declarações de fé. Orar é testemunhar. Orar é você chamar à existência aquilo que seus olhos não estão contemplando. Olha o verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O moço só via os inimigos, Eliseu sozinho e ele disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Fale comigo. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de... Pode aplaudi-lo mesmo. É esta a verdade. O inimigo diz para você: você está só. Eu disse: nunca te deixarei. Se meu pai, se minha mãe, as pessoas que mais gostam de mim me desampararem, a palavra diz: o Senhor me acolherá. Ele disse: nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Moço, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio. Fale comigo, o quê? Cheio. Fale comigo como? Cheio. Esse copo aqui está cheio?
Hã? Quando é que ele está cheio? Quando transborda. Quando transborda. Querido, é simples. Não é complicada a vida. A gente é que faz ela ficar tão complicada, tão ruim. Por isso que eu não sei quantos que estão aqui. Mas eu não sei que eu não estou sozinho. Eu sei que são mais do que 3. Você também, meu irmão. É esta a verdade. E o que acontece? Você conhece o resto da história. A vitória é tão gloriosa. Tão gloriosa. Quando você abre Mateus, vamos lá para Mateus. Quantas vezes, no meio das tempestades, coisas que nós assim temos dificuldade até de perceber. Mateus 14, 27. Jesus vai andando sobre as águas, lembra desse episódio? No versículo anterior, quando Jesus, vamos começar desde o começo. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando os discípulos foram, sempre que Jesus dá uma ordem, ele vai sempre dar ordem e vai falar o quê? Mas não temas. Sabe essa frase de Jesus? É sempre tão gloriosa. Vamos falar? Não temas. Outra vez? Não temas. Não temas. Se ele te mandou fazer algo, filho, você pode ir. Não temas. E era uma ordem que Jesus tinha dado. E diz aqui, verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: o quê? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Quando você está em obediência ao Senhor, tempestades podem vir, mas Jesus sempre vai chegar. Agora, não misture Jesus com fantasma. Porque fantasma é coisa de demônio ou da sua própria cabeça. Mas olha o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Tende bom ânimo. E essa expressão tende bom ânimo é a mesma expressão que não temas. Sou eu. Não temais. Sou eu. Sou eu. Jesus não atrasa. Você pode achar que ele atrasa, mas ele não atrasa. Ele sempre vai chegar. Olha para o seu relógio. Esse relógio não presta. Porque ele só mostra a hora que você está vivendo. Ele não mostra a hora que Jesus vai chegar. Mas ele vai chegar. Ele não atrasa. Pode atrasar na sua cabeça, mas não vai atrasar nunca no projeto dele. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. É melhor você andar no horário de Deus do que no seu próprio horário. Aí é muita confusão para você. Jesus chega e diz: tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Vira um pouquinho a página. Capítulo 17, verso 7. Os discípulos estão lá no alto do monte. Viram aquela manifestação tão gloriosa. Jesus sendo transfigurado de uma forma tão linda. O verso 7 diz assim: aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Tem muita gente que quer ver Elias, quer ver todas essas pessoas, Moisés. Querido, queira ver Jesus.
Queira ver ele. Não é que você não pode ver ele de Moisés e Elias. Mas ele está falando da lei dos profetas. Caminhe na verdade, na simplicidade da nossa fé. Sabe, quando você lê as Escrituras, todo o projeto que Deus tem para a sua vida, eu vou falar algo aqui que você pode achar que é impossível. Mas você é imortal até que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, se você for obediente a Ele. Abra comigo para entender. Atos capítulo 23, o versículo 11. Atos capítulo 23, o versículo de número 11. Atos 23, 11. O Senhor aparece para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Coragem é a mesma expressão, não temas. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor deu uma ordem para Paulo: Paulo, eu quero que você vá para Roma. O império tem que cair aos meus pés. Eu quero que você vá, Paulo. Você vai para Roma. E ele diz para Paulo, começa sempre dizendo assim: não temas, coragem. Agora, os caminhos de Deus não são os nossos. Ele não foi no transatlântico, o Senhor preparou para ele uma maneira dele ir até sem pagar passagem. Ele foi como prisioneiro. E você conhece a viagem como que foi. No capítulo 27, Atos capítulo 27, a partir do versículo 21, você conhece toda a tempestade, tudo aquilo que estava acontecendo no navio, e o navio, aquela confusão toda, mas olha o que acontece. Verso 21, Atos 27, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, não temas, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Você sabe o resto da história. O navio se perde, quebra, não morreu ninguém. Paulo chega em Roma, vai cumprir o ministério dele lá. Não temas, principalmente nessas horas. Imagine, quando eu leio todo esse capítulo 27, tudo aquilo que ele experimentou, tempestade de todo jeito, pressões as mais absurdas, com certeza Satanás e seus demônios ficavam zucrinando ali Paulo, dizendo: olha só, o que está acontecendo? Você vai morrer. O desespero, a agonia dos outros ali, quase 300 pessoas naquele navio. E Paulo, você vai sempre perceber uma paz no coração dele. É por isso que as pessoas olham para você e dizem assim: você parece ser de outro mundo. Mas você é de outro mundo mesmo. Porque o crente é aquele que consegue ver o invisível, ouvir o inaudível. A nossa caminhada com o Senhor é assim. A paz que Paulo nutria no seu coração, no meio das tempestades, você conhece a história todinha. O navio se rebenta de uma forma tão terrível, mas ninguém, um único só, ninguém morreu. Quando você está dentro da vontade do Senhor, filho, quando você ouve pela manhã o Senhor dizendo: não temas, creia nisso, caminhe nessa verdade. O Salmo 27, os 3 primeiros versos, são versos tão
significativos. Salmo 27, os 3 primeiros versos, o Senhor diz assim, e você pode falar como Davi, declare dizendo, vamos ler juntos os 3 primeiros versos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Será que conseguiríamos descansar no meio de uma situação assim? Mas esse homem dizia, terei confiança, terei confiança. Caminhe para o Salmo 34, o verso 4. Salmo 34, 4 diz, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E como Ele me livra dos meus temores? Dizendo, não temas. O verso, capítulo, Salmo 46, os versos 1 e 2. Deus é. Vamos falar? Deus é. Ele não foi, Ele não será. Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ele diz, não temas. E quando você vive, você diz, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós ouvimos ele sempre falar, não temas. O livro de Isaías, abra comigo, Isaías. Isaías é um livro profético, é um livro messiânico. O Evangelho no Velho Testamento, nós encontramos todinho aqui em Isaías. Vamos ler alguns versos de Isaías. Isaías, capítulo 12, o versículo 2. Isaías 12, o verso 2. O Senhor diz assim, eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Essa é a verdade que a nossa Ana Nóbrega está trazendo para os nossos corações cantando. Sabe, cante, meu irmão, cante. Cante no seu silêncio. Deixe suas lágrimas cantarem também. Deixe seu coração ficar assim, tão encharcado de fé. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Capítulo 43. Eu queria pedir que os músicos da Ana Nóbrega tomassem seus lugares agora. Isaías 43, os versos 1, 2 e 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Põe sua mão no coração e diga, eu sou dele. Não temas, porque eu te amei, chamei-te pelo teu nome. Ele nunca vai chamar você de coisinha. Você tem nome, tem identidade.
Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diz a palavra que nós fomos comprados. Foi com ouro, nem prata, nem coisas semelhantes, corruptíveis. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E se somos dele, ele zela por aquilo que é dele. Tu és meu. Tu és meu. Tu és meu. Isaías 44, o verso 2. Isaías 44, verso 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Você não veio por um acidente. Não foi a pílula que falhou e você veio. Não. Assim diz o Senhor que te criou. Você é uma criatura dele. Aquela música da Ana, você é uma princesa linda. Ele te criou. Ele te criou. Você é uma obra-prima. Obra-prima. Te formou desde o ventre e que te ajuda. Te ajuda, te ajuda. E ele começa a te ajudar, dizendo: não temas, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Que texto! Olha o versículo de número 13. Não, Isaías 41. Isaías 41. O verso 10. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pegue a sua Bíblia e fique em pé nesse instante. Olhe para mim. Olha o verso 10. Tome a sua Bíblia. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Não tenha medo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha o versículo 13. Isaías 41, 13. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Tem hora que você se sente desse tamanhozinho assim, faça assim, olha. Um vermezinho. Não temas, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Capítulo 51. Isaías 51. Quando as pessoas fizerem careta para você, quando sua sogra pegar pedra para te julgar, seu patrão te destruir, seu vizinho. Olha o verso 7, Isaías 51. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens. Não tenha medo da careta das pessoas, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Olha o verso 12, 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem
que não passa de erva. Ao contrário, você tem para temer a palavra, o Senhor, a vida. Põe sua Bíblia no banco, dê a mão ao seu irmão. Vocês me prometeram não sair até o final da reunião. E eu creio na sua palavra. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Dê as mãos pelos corredores. E nós vamos proclamar essa verdade. Nada temerei. Vamos falar? Nada temerei. Outra vez? Nada temerei. Quando você acorda, no momento que você acorda, é como se o Senhor beijasse você e dissesse: não temas. Tá. Aleluia. Vamos cantar o coro dessa canção, sim? Nada temerei, Senhor. Posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor, pois tu és bem maior que qualquer inimigo. Nada temerei, Senhor. Posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor, pois tu és bem maior que qualquer inimigo. Tu és maior, diga comigo, tu és maior. Tu és maior que qualquer inimigo. Aleluia. Se na vida eu passar no vale da escuridão, o teu nome vou chamar, minha luz e salvação. Eu não vou temer o mal, nem vou deixar de caminhar. Meu pastor me guiará, e em verdes pastos vou chegar. Nada temerei, Senhor. Posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor, pois tu és bem maior que qualquer inimigo. Nada temerei, Senhor. Posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor. Pois tu és bem maior que qualquer inimigo. Tu és. Eu não vou temer o mal, nem vou deixar de caminhar. Meu pastor me guiará. Declare, e em verdes pastos vou chegar. Nada temerei, Senhor. Posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor, pois tu és bem maior que qualquer inimigo. Nada temerei, Senhor. Nada. Posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor, pois tu és bem maior que qualquer. Pega a mão e declare: nada temerei, nada temerei, nada temerei,
anda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso nós sabemos, mas também sabemos que podemos resisti-lo firmes na fé. Pra que temer, povo de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto, vem cá, André, queria que trouxesse o cálice com os pedidos. E ele me mostrou algo tão bonito aqui agora. Eu falei, isso não pode ficar só comigo não, temos que dividir. Aqui tem um pedido de oração pela filhinha da Beatriz Coimbra, que está no UTI do Felício Roxo desde que nasceu. E ontem teve um derrame pleural, pois está com pneumonia. Os médicos fizeram uma punção e o pulmão perfurou. Aí uma situação. Mas aqui, nada temerei. Nós vamos ministrar agora sobre esses pedidos. Em nome de Jesus. A irmã Maria das Dores, nós recebemos uma informação que enquanto nós orávamos, antes da ministração da palavra, ela era 100% cega do olho esquerdo, e Deus curou, ela está enxergando aqui nessa manhã. Cadê? Exalte o nosso Deus, Ele que é poderoso, Ele que sara, Ele cura. Nós não vamos temer, glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o Charlão, pastor Charlão que trouxe a notícia? Cadê o Charlão? Hã? Tá aí, tá bem, querido? Tá vendo bem aí? Glória a Deus, vamos dar um glória a Deus aí, igreja. Deus abençoe a tua vida, querido. Ele é aquele que sara. Aleluia. Estenda as mãos aqui à frente para esses pedidos de oração. É você que está em casa, pela televisão, pela internet. Tem muito mais gente assistindo em casa do que esse auditório inteiro que está cheio aqui. E nós queremos declarar que você não terá medo de nada. Tem um exército muito maior do que o exército do inimigo contra a tua vida. Um exército de Deus por você. E Ele te fortalece, Ele te sara. Você não vai temer, você vai confiar e guardar o teu coração, porque é Deus quem está dizendo, não tenha medo. Pai, nós oramos nessa manhã por esses pedidos de oração que estão aqui à frente. Assim como a nossa querida irmã Maria das Dores teve os olhos abertos nessa manhã, é sinal claro da tua presença e da tua glória, que é só tua, a tua glória, que abre os olhos dos cegos, que dá, Pai, audição aos surdos, que traz, ó Pai, a cura completa no sangue, no coração, no pulmão. Pai, nós declaramos na pele, nos ossos, no cabelo, ó Deus, em nome de Jesus, na carga dentária. Nós oramos agora, ó Deus, pelo todo o aparelho respiratório, todo aparelho digestivo. Nós declaramos a cura do Senhor em nome de Jesus. Aquele que está acamado agora sobre medicamentos, diante, ó Pai, de tantas situações químicas, nós ordenamos e liberamos a palavra de cura do Senhor, como o Senhor tem operado nessa manhã e nos ensinado a declarar que não temeremos, não temeremos, não temeremos, não temeremos, em nome de Jesus. Pai, o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez na tua presença. E nós ligamos na terra e no céu, como declarado agora: não temeremos, mas confiaremos no Senhor. A nossa confiança está em ti, não em carros, não em cavalos, não em riquezas, mas no Senhor, no Senhor, no Senhor. E nós abençoamos esses pedidos de oração. Cada pessoa que escreveu, que declarou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre aquilo que tem vivido,
unido, Pai, nós unimos o nosso coração e a confiança sobrenatural, a confiança que vem pela fé, a confiança que vem pela dependência, a confiança que vem pela segurança no Senhor, ela toma conta do nosso coração agora. Sela essa palavra nessa manhã, Deus. Sela essa palavra pelo sangue de Jesus em cada um dos nossos corações aqui nessa manhã, Pai. Aquele que acorda pela manhã, que vem a lembrança nessa semana, o Senhor declara sobre nós: não temas. O Senhor declara sobre nós a cada manhã: não temas. O Senhor declara sobre nós a cada manhã: não temas, não temas. E nós selamos essa realidade, Pai. Te louvamos pela cura, o milagre do Senhor sobre a querida irmã Maria das Dores, pelos seus olhos abertos, por cada vida aqui curada nesse dia, pela realidade que o Senhor é aquele que sara, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que caminha à nossa frente, é o anjo que está conosco, presente na fornalha, na cova dos leões, no mar que se abre, Pai, da nossa vida. Tu és o nosso Deus, e nós cremos e selamos e abençoamos aqueles que estão conosco nesse dia. Diga comigo: nós cremos no teu poder, nós confiamos, não temeremos, nada temerei, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém.